Você já parou para pensar que muitas vezes sua vida parece estar travada, não porque Deus não queira agir, mas porque você mesmo não permite que o Espírito Santo faça aquilo que só Ele pode fazer? É como se houvesse portas fechadas dentro de você, cadeados invisíveis que você mesmo colocou ao longo dos anos, talvez por medo, por experiências dolorosas, por decepções ou simplesmente por achar que já sabe o suficiente sobre como viver. No entanto, quando você começa a abrir espaço, a dar permissão para que Deus se mova, algo sobrenatural começa a acontecer, algo que nenhuma técnica humana poderia alcançar. O Espírito Santo não é uma energia distante nem uma ideia vaga. Ele é presença viva, consoladora, fortalecedora e ao mesmo tempo desafiadora, porque não permite que você permaneça estagnado. Pense em quantas vezes você se sentiu fraco, sem forças, nem mesmo para levantar da cama. Quantas vezes os pensamentos negativos tomaram conta da sua mente, fazendo você acreditar que nunca será capaz de vencer determinados hábitos ou superar certos erros? O Espírito Santo, quando encontra espaço, sopra vida em lugares onde você já não via mais esperança. Ele renova a mente, traz lembrança daquilo que Jesus ensinou, coloca paz onde antes só havia ansiedade e, sobretudo, fortalece você para caminhar quando parecia não haver mais estrada. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 40, versículo 31, declara que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa não é poesia distante, é realidade para quem abre o coração e diz: Espírito Santo, eu preciso de ti. Talvez você esteja acostumado a pensar que ser forte significa não demonstrar fraqueza, esconder lágrimas, sufocar emoções. Só que a verdadeira força não está em fingir que está tudo bem, mas em se render àquele que tem poder para transformar sua fraqueza em vitória. Quantas pessoas que hoje você admira já passaram por momentos em que tudo parecia perdido? Pense, por exemplo, em uma mulher de 42 anos que trabalhou a vida inteira como costureira, sustentando sua família sozinha. Aos olhos de muitos, ela não tinha perspectiva de mudanças, mas um dia, em meio às lágrimas, ela decidiu se ajoelhar e falar com Deus de maneira sincera, sem máscaras. Foi nesse momento que o Espírito Santo começou a encher sua vida de coragem. E, de repente, aquela mulher que se sentia invisível se levantou com uma fé inabalável, começando a enxergar oportunidades que antes pareciam impossíveis. Você pode viver essa mesma realidade hoje. Mas sabe o que mais impede você de experimentar isso? Não é a falta de fé, nem mesmo o tamanho do seu pecado, e sim o fato de que você insiste em tentar resolver tudo sozinho. É como alguém que tenta carregar um peso muito maior do que consegue suportar, quando ao lado existe alguém disposto a dividir essa carga. Jesus mesmo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Repare que ele não disse para você resolver primeiro seus problemas para depois buscá-lo, mas que você pode ir exatamente como está, com suas falhas, seus medos e sua dor. O Espírito Santo está pronto para agir agora, basta você permitir. Você já percebeu como sua mente se enche de dúvidas quando começa a pensar em mudar? É como se vozes internas dissessem que não adianta tentar, que você não nasceu para vencer, que sua vida sempre será limitada. Essas vozes não vêm de Deus. Elas são resultado de uma vida alimentada por medos e mentiras, mas existe uma voz mais poderosa, a voz do Espírito Santo, que sussurra dentro de você palavras de esperança e de vida. O problema é que muitas vezes você dá mais atenção às mentiras do que à verdade. É como estar em um ambiente cheio de barulho e não conseguir ouvir uma melodia suave que toca ao fundo.
Para escutar a voz do Espírito, você precisa silenciar os ruídos que ocupam sua mente. Isso exige decisão, exige foco, exige coragem de desligar algumas coisas que só roubam sua energia. Você precisa escolher que voz vai seguir. Talvez neste momento você esteja lembrando de situações em que tentou e não conseguiu, de promessas que fez para si mesmo e quebrou, de decisões que tomou e não cumpriu. E isso faz você acreditar que nunca será diferente. Mas quero que você entenda algo. O Espírito Santo não depende da sua perfeição para agir, ele depende da sua entrega. Quanto mais você se rende, mais ele transforma. É um processo, não uma mágica instantânea. Aos poucos, você vai sentir que aquele peso que parecia insuportável começa a ficar leve, que aqueles pensamentos que antes dominavam sua mente já não têm tanta força, que as tentações que antes pareciam irresistíveis começam a perder o poder sobre você. É dessa forma que ele fortalece, de dentro para fora, construindo em você um caráter novo, uma vida nova. Agora, para que esse vídeo tenha ainda mais impacto na sua vida e para que você realmente declare que quer viver essa transformação, eu quero que você escreva nos comentários a frase: "Sou renovado pelo Espírito Santo agora". Essa será a frase estratégica que vai mostrar que você entendeu a mensagem e que deseja que o Espírito Santo fortaleça você. Você talvez não perceba, mas existe uma batalha acontecendo dentro de você todos os dias. Uma parte quer descansar no cuidado de Deus, confiar que Ele está no controle e simplesmente seguir a direção do Espírito Santo. A outra parte insiste em controlar cada detalhe, em carregar ansiedades, em não abrir mão do que parece seguro. Essa luta é real. E é por isso que tantas vezes você se sente cansado, como se sua energia fosse sugada em coisas que no final não resolvem nada. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 6, que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E o que isso significa? Que você precisa escolher qual mentalidade vai alimentar: a que tira sua paz ou a que gera vida. Pense em um jovem de 25 anos que trabalha como motorista de aplicativo. Todos os dias, ele enfrenta trânsito, correria, clientes difíceis, e quando chega em casa, a exaustão não é só física, é emocional. Ele sente que não tem mais forças para sonhar, que vive apenas para pagar contas. Mas em um momento simples, dentro do próprio carro, ele coloca uma mensagem de fé para ouvir, e algo começa a mexer com seu coração. O Espírito Santo toca de maneira inesperada, trazendo uma sensação de calma que ele não sentia há meses. Não mudou o trânsito, não mudou a situação financeira, mas mudou o coração. E quando o coração muda, tudo o resto começa a mudar também. É exatamente isso que o Espírito quer fazer em você, mudar de dentro para fora. Só que para isso você precisa se posicionar. Não basta apenas ouvir, é preciso praticar. Quantas vezes você já ouviu mensagens, sentiu emoção no momento, mas depois voltou para os mesmos padrões de antes? Isso acontece porque você não tomou a decisão de entregar o controle. O Espírito Santo não invade, ele espera a permissão. Imagine uma casa onde as portas estão todas fechadas. A luz do sol bate forte lá fora, mas dentro está escuro, abafado e pesado. Assim é sua vida quando você mantém portas fechadas para Deus. Ele respeita seu tempo, mas espera que você abra. E quando você abre, até um pequeno feixe de luz já começa a iluminar. Até um pequeno gesto de entrega já começa a transformar. Agora quero que você reflita. Quais são as áreas da sua vida em que você ainda não deixou o Espírito Santo agir? Talvez seja no perdão, porque você guarda mágoas há anos. Talvez seja nas finanças, porque você acha que Deus não tem nada a ver com esse assunto. Talvez seja nos relacionamentos, porque você tem medo de se decepcionar novamente. O Espírito quer fortalecer exatamente essas áreas.
porque é ali que você mais sente fraqueza. É ali que você mais precisa dele. Não adianta esconder, ele já conhece. O que ele espera é que você entregue. E sabe por que isso é tão importante? Porque quando você começa a abrir espaço, a transformação não fica só em você, mas se espalha para quem está ao redor. Aquela costureira que citei no primeiro bloco não foi fortalecida apenas para si mesma. Ela começou a encorajar outras pessoas, a compartilhar esperança em cada conversa. O jovem motorista de aplicativo, depois de experimentar paz em meio ao caos, passou a levar palavras de ânimo aos passageiros. Isso mostra que, quando você permite que o Espírito Santo trabalhe, a sua vida se torna testemunho vivo do poder de Deus. Por isso, eu quero que você faça algo agora. Respire fundo e diga em voz baixa, aí onde você está: Espírito Santo, eu abro espaço para ti. Pode parecer simples, mas esse ato é como abrir uma fresta na janela para a luz entrar. É um símbolo da sua disposição em deixar que ele fortaleça você. Quanto mais você repetir isso com sinceridade, mais real será a mudança dentro de você. E já que chegamos até aqui, eu preciso abrir meu coração com você. Esse vídeo não é apenas para te inspirar, é para que você participe dessa jornada comigo. Por isso, eu quero pedir algo especial. Se essa mensagem já tocou você de alguma forma, se fez sentido na sua vida, inscreva-se no canal agora. Mas não apenas por se inscrever, e sim porque cada inscrição aqui é como um elo que nos conecta e fortalece uma comunidade inteira que busca viver no Espírito. Além disso, eu quero que você deixe um comentário dizendo qual parte deste vídeo mais mexeu com você até aqui. Não precisa ser longo, pode ser apenas uma frase sincera. Isso vai fazer você refletir ainda mais sobre o que está vivendo e, ao mesmo tempo, vai inspirar outras pessoas que lerem. Imagine quantos corações podem ser tocados só porque você compartilhou o que sentiu. Você já percebeu que muitas vezes sua mente é o maior campo de batalha? Antes mesmo de qualquer situação externa acontecer, os pensamentos já definem se você vai se sentir vencedor ou derrotado. É impressionante como a forma de pensar molda suas atitudes, e suas atitudes moldam sua vida. O Espírito Santo atua exatamente nesse ponto. Ele renova sua mente para que você não seja refém de pensamentos antigos que te paralisam. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso quer dizer que quando você permite que o Espírito transforme seus pensamentos, sua visão de vida também muda. Talvez você esteja lutando com insegurança. Quantas vezes já pensou que não era bom o bastante, que outras pessoas sempre teriam mais oportunidades do que você? Isso se reflete em suas escolhas. Você deixa de tentar, recua antes mesmo de começar. Mas quando o Espírito Santo começa a soprar em sua mente palavras de coragem, você passa a enxergar quem realmente é em Deus. Não alguém limitado pelo passado, mas alguém com propósito, chamado e valor. A insegurança não desaparece da noite para o dia, mas perde força à medida que você decide acreditar mais na voz de Deus do que nas vozes do medo. Pense em um exemplo prático. Uma jovem de 30 anos que trabalha como professora em uma escola pública. Todos os dias, ela lida com desafios que parecem maiores do que suas forças. Falta de recursos, alunos desmotivados, cobranças excessivas. Muitas vezes, ela pensa em desistir. Mas em um momento de oração sincera, o Espírito Santo a lembra que sua vocação não é apenas ensinar conteúdos, mas semear esperança no coração de cada criança. De repente, aquela professora que estava prestes a desistir, começa a enxergar sua sala de aula como um campo de transformação. E isso muda tudo.
Da mesma forma, você também pode redescobrir seu propósito quando deixa o Espírito guiar sua visão. Outra batalha forte dentro de você talvez seja a do perdão. Guardar mágoa parece uma forma de se proteger, mas na verdade é como beber veneno esperando que o outro seja afetado. Quem sofre é você. O Espírito Santo quer fortalecer sua alma exatamente nesses pontos de dor, mostrando que o perdão não é esquecer nem minimizar o que aconteceu, mas liberar seu coração para não viver aprisionado. Quantas vezes você já sentiu o peso de uma lembrança que volta como se tivesse acontecido ontem? É nesse ponto que ele age, curando feridas que você nem imaginava que ainda estavam abertas. E quando isso acontece, você experimenta uma leveza que não encontra em lugar nenhum. Mas perceba, tudo começa quando você decide dar espaço. É como uma árvore que precisa ser regada constantemente. Se você espera que o Espírito Santo fortaleça sua vida, mas não dedica tempo para ouvir, orar ou meditar na palavra, como isso vai acontecer? A sua parte é preparar o terreno. A parte dele é fazer crescer. E quanto mais você se abre, mais percebe frutos surgindo em áreas que antes estavam secas. Agora quero que você faça uma pausa e reflita. Quais pensamentos têm dominado sua mente nos últimos dias? Será que você está acreditando mais nas vozes que dizem que não vai dar certo ou na voz do Espírito que garante vitória? Sua resposta a essa pergunta define muito do seu futuro. Porque aquilo que você acredita é aquilo que você vive. Não é interessante perceber que quando você alimenta a fé, até sua postura muda? Você anda diferente, fala diferente, olha diferente. Pessoas percebem isso em você. É como se uma luz começasse a brilhar e não pudesse mais ser escondida. E essa luz não vem de você, mas do Espírito Santo agindo em seu interior. É por isso que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A transformação que o Espírito realiza em você acaba se tornando testemunho vivo para quem está ao redor. Mas existe um detalhe importante. Muitas vezes você espera que Deus mude tudo fora de você, quando na verdade Ele começa mudando dentro. E só depois essa mudança interior reflete no externo. Se você espera paz no ambiente de trabalho, mas dentro de você ainda carrega ansiedade, a paz não virá. Se você espera harmonia em casa, mas dentro de você ainda há ressentimento, nada muda. É por isso que o Espírito Santo age primeiro no coração, porque é do coração que fluem as fontes da vida, como está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Por isso, ao invés de pedir apenas que Deus mude as circunstâncias, comece pedindo que Ele mude você. Quando você se deixa transformar, até as circunstâncias mais difíceis deixam de ter poder de te destruir. Você começa a viver acima das situações e não mais refém delas. Você já percebeu como as situações externas, por mais duras que sejam, nunca são maiores do que o que acontece dentro de você? O mundo pode estar em crise, as notícias podem ser desanimadoras, as pessoas podem duvidar da sua capacidade, mas quando o Espírito Santo fortalece seu interior, nada disso tem poder de paralisar você. É por isso que o apóstolo Paulo, mesmo preso, conseguiu escrever palavras de esperança. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele declarou: Tudo posso naquele que me fortalece. Repare, ele não estava em um palácio confortável, mas em uma prisão. Mesmo assim, sua força vinha de uma fonte que as circunstâncias não podiam apagar. Você também pode experimentar essa mesma força. Talvez não seja uma prisão literal, mas existem prisões invisíveis que seguram você. Medo do futuro, preocupações financeiras, traumas da infância ou até a opinião de outras pessoas.
Quando você se apoia no Espírito Santo, essas correntes começam a perder poder. Ele quebra grilhões que você já aceitou como normais. Ele mostra que existe vida além do que você vê agora. Pense em uma mulher de 55 anos que trabalha como cozinheira em uma pequena cantina. Todos os dias ela repete a mesma rotina e muitas vezes acredita que sua vida se resume a isso. Mas em um culto simples, ouvindo a palavra de Deus, ela entende que o Espírito Santo deseja usar cada detalhe de sua vida para manifestar amor. A partir desse momento, ela começa a enxergar seu trabalho de forma diferente. Cada prato que prepara se torna uma expressão de cuidado. Cada cliente se torna uma oportunidade de semear esperança. Nada mudou na cantina, mas tudo mudou dentro dela. E é isso que acontece quando o Espírito Santo fortalece você. A rotina deixa de ser apenas repetição e passa a ser missão. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu vou sentir essa força na prática? O que muda no meu dia a dia? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. O Espírito Santo não apenas dá poder para enfrentar grandes batalhas, mas também para viver os pequenos detalhes com fé e perseverança. Ele sustenta você na conversa difícil, na decisão inesperada, na madrugada de preocupação. Ele lembra você de promessas que já estavam esquecidas e coloca no seu coração uma esperança renovada. É como a história de um rapaz de 38 anos que trabalhava como pedreiro. Em meio a uma obra, enfrentando calor e desgaste físico, ele sentia que sua vida não tinha propósito, além de ganhar o pão de cada dia. Mas em meio a esse cenário simples, ele começou a ouvir louvores enquanto trabalhava. Aos poucos, sua mente foi sendo preenchida por paz. Ele entendeu que sua vida tinha valor não pelo trabalho que fazia, mas pelo propósito que carregava em Deus. Esse entendimento deu forças novas. E a mesma força está disponível para você hoje, em qualquer lugar, em qualquer profissão, em qualquer idade. O Espírito Santo é aquele que traz clareza quando tudo parece confuso. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem saber qual caminho escolher? São nesses momentos que ele fala de maneira suave, mas firme, guiando você por caminhos de paz. Ele pode usar um versículo, uma música, até uma conversa inesperada para trazer direção. Você só precisa estar atento. E há algo ainda mais profundo. O Espírito Santo não apenas fortalece você para o presente, mas também prepara você para o futuro. Ele conhece aquilo que está adiante. Ele sabe das portas que vão se abrir e das tempestades que você vai enfrentar. Por isso, quando você se conecta com Ele, não anda às cegas, mas em confiança. Mesmo que não tenha todas as respostas, você caminha sabendo que não está só. Mas existe uma condição. Você precisa confiar. Confiar é abrir mão do controle, é acreditar que mesmo quando não entende, Deus está trabalhando. É como um viajante que anda em uma estrada à noite. Ele não enxerga o destino inteiro, mas cada passo é iluminado pela luz que carrega. Assim também é sua caminhada com o Espírito Santo. Você não vê todo o caminho, mas a cada passo, ele mostra o suficiente para continuar. Por isso, se hoje você se sente cansado, desanimado ou até mesmo sem vontade de seguir, eu quero que você receba essa palavra. Você não está sozinho. O Espírito Santo está pronto para renovar suas forças e transformar a forma como você encara a vida. O que antes parecia um peso insuportável pode se tornar um testemunho de vitória. Agora pense comigo. E se você começar a olhar para as situações que antes te assustavam como oportunidades de crescer? E se, ao invés de fugir dos desafios, você começar a enxergar cada um deles como degraus que o Espírito Santo usa para elevar você? Essa mudança de perspectiva já é, em si mesma, uma vitória. Você já percebeu como muitas vezes o que parece pequeno aos olhos humanos pode ser gigante nas mãos de Deus? O Espírito Santo tem esse poder de transformar detalhes simples em sinais grandiosos.
Quando você se abre para Ele, até os gestos mais discretos do seu cotidiano passam a carregar significado. É como se cada passo fosse parte de um plano maior, mesmo quando você não entende completamente. A fé é isso. Confiar que existe um propósito além daquilo que você enxerga. Pense em um adolescente de 17 anos que ajuda sua família trabalhando em uma padaria. Todos os dias ele acorda cedo, organiza pães e doces e sente que sua vida é apenas isso: trabalho e rotina. Mas um dia, enquanto entrega um café a uma senhora idosa, ele escuta dela palavras de gratidão tão sinceras que algo muda em seu coração. O Espírito Santo usa aquele momento comum para mostrar a ele que servir com amor é tão valioso quanto qualquer grande conquista. E a partir daí, aquele jovem entende que pode ser instrumento de Deus onde está, sem precisar esperar por algo extraordinário. Da mesma forma, você talvez pense que sua vida é simples demais para que Deus faça algo grande. Mas a verdade é que o Espírito Santo se manifesta justamente em sua simplicidade. Ele pega o que parece frágil e dá força, pega o que parece sem valor e dá sentido. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Pastores de ovelhas que se tornaram reis, pescadores comuns que se tornaram apóstolos. Isso mostra que não importa onde você esteja agora, o Espírito pode levantar você para algo que jamais imaginou. No entanto, existe algo que precisa ser dito. Você só vai experimentar essa transformação se decidir se entregar totalmente. Não dá para viver dividido, com um pé na fé e outro na dúvida constante. É claro que o medo e a insegurança vão bater na porta, mas a decisão de confiar sempre será sua. E cada vez que você escolhe confiar, o Espírito Santo fortalece você mais um pouco. Talvez hoje você esteja carregando preocupações financeiras ou um problema de saúde que insiste em tirar sua paz. Pode ser até que você esteja tentando manter sua família unida em meio a conflitos que parecem não ter solução. Nessas horas, é fácil pensar que Deus está distante, que Ele não se importa. Mas o Espírito Santo é a prova de que Ele está presente. A presença dele é o abraço invisível que sustenta você quando ninguém mais entende a sua dor. Um exemplo disso é a história de um homem de 60 anos que trabalhava como marceneiro. Depois de perder sua esposa, ele se viu sozinho, mergulhado em tristeza. Por semanas não encontrou forças para seguir. Mas em uma noite, sentado em silêncio em sua oficina, ele começou a conversar com Deus do jeito que sabia, sem palavras ensaiadas. Foi nesse momento que o Espírito Santo encheu aquele ambiente de paz. Ele sentiu como se não estivesse mais só, como se alguém segurasse sua mão. Essa presença não apagou a saudade, mas trouxe forças para continuar vivendo. E é exatamente isso que você precisa entender. O Espírito Santo não remove todos os problemas, mas fortalece você para enfrentá-los. Ele não promete uma vida sem lutas, mas garante que você nunca vai lutar sozinho. Isso muda tudo. Outro ponto importante é que o Espírito Santo não apenas consola, mas também desafia. Ele provoca você a sair da zona de conforto, a fazer coisas que sozinho jamais faria. Quantas vezes você já sentiu um impulso de ajudar alguém, de falar uma palavra de esperança, mas recuou por medo do que iriam pensar? Esse impulso, muitas vezes, é o Espírito Santo movendo você. E cada vez que você obedece, sua fé cresce. Cada vez que você decide agir, você descobre que existe uma coragem dentro de você que não sabia que tinha. É como um médico de 49 anos, que além de exercer sua profissão, começou a dedicar parte do tempo para visitar comunidades carentes. No início, ele achava que não tinha nada além de seus conhecimentos técnicos para oferecer. Mas à medida que obedecia ao chamado do Espírito, percebeu que podia levar não apenas saúde, mas também esperança, ouvindo histórias, orando por pessoas, compartilhando fé. E isso o transformou muito mais do que ele imaginava. Você também pode viver isso.
Talvez não como médico, nem como missionário em outro país, mas no seu ambiente diário, na família, no trabalho, entre amigos. O Espírito Santo deseja usar sua vida como canal. O mesmo poder que levanta você é o que pode alcançar outras pessoas através de você. Agora, eu quero que você faça uma reflexão prática. Pense em uma situação recente em que você se sentiu fraco, desanimado ou perdido. O que teria acontecido se naquele momento você tivesse parado, respirado fundo e convidado o Espírito Santo para agir? Percebe como isso poderia mudar completamente sua perspectiva? Pois saiba que essa oportunidade está diante de você agora. Ele está pronto para agir em cada detalhe da sua vida. Você já percebeu como o tempo parece acelerar quando você está vivendo em ansiedade? Os dias passam e você sente que não avançou em nada, como se estivesse correndo em uma esteira. Muito esforço, mas sempre no mesmo lugar. Essa sensação desgasta, tira a alegria e rouba a esperança. Mas o Espírito Santo tem o poder de reorganizar seu interior, trazendo calma mesmo quando tudo ao redor parece caótico. Ele devolve o ritmo certo da vida. Aquele ritmo em que você consegue respirar fundo e perceber que cada dia tem seu propósito. Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz que ele menciona não depende de circunstâncias, mas da presença do Espírito Santo dentro de você. É uma paz que pode estar presente em um hospital, em meio a uma crise familiar, até em uma noite silenciosa, quando ninguém parece se importar com você. Essa paz não é ausência de problemas. É presença de Deus. Pense em um homem de 33 anos que trabalha como analista de sistemas. Ele passa horas diante do computador, muitas vezes virando noites para cumprir prazos. Sua mente vive acelerada e, quando tenta descansar, não consegue desligar os pensamentos. Mas, em certo momento, ele decide criar um hábito simples. Antes de iniciar qualquer trabalho, ele fecha os olhos e faz uma oração curta, pedindo direção ao Espírito Santo. Esse gesto, que parece pequeno, muda completamente a forma como ele enfrenta as pressões. O que antes era peso, agora se torna oportunidade de confiar. Aos poucos, sua ansiedade diminui e sua produtividade melhora. Isso mostra que o Espírito Santo atua também nos detalhes práticos do seu cotidiano. Outro ponto essencial é entender que o Espírito Santo fortalece você não apenas para suportar, mas para transformar ambientes. Às vezes, você entra em lugares carregados de negatividade, pessoas reclamando, desânimo no ar. E sem perceber, esse ambiente começa a pesar sobre você. Mas quando o Espírito está em você, acontece o contrário. Você é quem leva luz, ânimo e esperança para onde passa. A atmosfera muda, porque a presença de Deus transborda através da sua vida. É como a experiência de uma jovem de 27 anos que trabalhava em uma empresa onde o clima era pesado, cheio de fofocas e intrigas. Ela decidiu começar seus dias ouvindo louvores e orando durante o trajeto até o trabalho. Aos poucos, sua postura mudou. Passou a sorrir mais, a encorajar colegas, a responder com calma em situações tensas. As pessoas notaram a diferença e começaram a perguntar o motivo. Ela, então, compartilhava sua fé de forma natural. Perceba, não foi a empresa que mudou primeiro, foi ela que foi transformada pelo Espírito Santo e assim transformou o ambiente. Mas existe algo que você precisa se lembrar. Essa força não é automática. É preciso buscá-la todos os dias. Não basta viver de experiências passadas. Você precisa constantemente se renovar. Assim como seu corpo precisa de alimento diário, sua alma precisa ser alimentada pela presença de Deus. É isso que mantém você firme quando a vida tenta desestabilizar. E quando você entende isso,
Até os momentos mais difíceis se tornam oportunidades de crescimento. Um exemplo claro é a vida de uma senhora de 62 anos que, após perder o emprego, achou que sua vida tinha perdido o sentido. Ela entrou em um período de profunda tristeza, mas em meio ao desespero, decidiu se aproximar de Deus como nunca antes. Começou a ler a Bíblia todos os dias, a orar de madrugada e a pedir ao Espírito Santo que renovasse suas forças. Com o tempo, não apenas encontrou paz, mas também descobriu novos talentos. Começou a fazer artesanato e a ensinar outras mulheres. Sua dor se transformou em propósito. Você também pode viver essa virada. A situação que hoje parece fim pode ser, na verdade, o começo de algo que Deus está preparando. O Espírito Santo é especialista em transformar deserto em jardim, luto em dança, lágrimas em testemunho. Você só precisa acreditar e entregar cada parte da sua vida nas mãos dele. Agora reflita comigo. Quantas vezes você já disse para si mesmo, eu não vou aguentar? Talvez mais de uma vez. Mas olha só, você chegou até aqui. Isso significa que Deus nunca deixou você sozinho. Se até agora ele sustentou, por que deixaria de sustentar daqui para frente? O mesmo Espírito que te trouxe até aqui vai continuar guiando cada passo. E lembre-se, não existe vida cristã verdadeira sem a presença ativa do Espírito Santo. Você pode até frequentar cultos, ler versículos, conhecer músicas, mas se não tiver intimidade com ele, sua fé se torna apenas teoria. O diferencial está justamente nessa relação diária, nesse diálogo constante, nessa entrega sincera. Você chegou até aqui, e isso já mostra o quanto deseja se fortalecer na presença de Deus. O Espírito Santo não é apenas uma força distante. Ele é o Consolador que Jesus prometeu para estar com você todos os dias, até o fim. Quando você se abre para ele, sua vida ganha novas cores, suas lutas encontram sentido e até mesmo suas dores se transformam em sementes de algo maior. Pare e pense. Quantas vezes você acreditou que estava sozinho? Quantas vezes pensou que ninguém te entendia? Pois saiba que o Espírito Santo conhece cada detalhe seu, até aqueles que você nunca compartilhou com ninguém. Ele sabe das noites em que chorou em silêncio, das vezes em que escondeu a tristeza atrás de um sorriso, e mesmo assim continua olhando para você com amor. Ele não te julga, ele te acolhe, te fortalece e te impulsiona a continuar. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até nos momentos em que você não tem palavras, quando o coração está pesado demais para formular uma oração, ele mesmo ora por você. É como se ele traduzisse sua dor em linguagem celestial, levando ao Pai cada sentimento escondido. E essa é uma das maiores provas de amor. O Espírito Santo não apenas fortalece você, mas também se coloca no seu lugar para interceder. Ele se torna voz quando você está em silêncio, esperança quando você está perdido, força quando você está cansado. Essa é a grande promessa que Deus deixou para a sua vida. Você nunca mais precisa enfrentar nada sozinho. Agora, eu quero que você pense no futuro. Como será sua vida se a partir de hoje você decidir caminhar todos os dias de mãos dadas com o Espírito Santo? Imagine como seus relacionamentos serão diferentes quando sua paciência for guiada por ele. Imagine como suas decisões serão mais sábias quando você parar de agir no impulso e começar a ouvir a voz suave do Espírito. Imagine como sua mente ficará mais leve quando, em vez de se encher de preocupações, você se encher da paz que vem do alto. Essa transformação não é um conto distante. Ela está ao seu alcance agora mesmo. Basta você abrir o coração e dizer: Espírito Santo, eu quero viver contigo.
Essa simples declaração tem poder de abrir um caminho novo, porque ele não invade. Ele espera ser convidado. Ele é delicado, respeita seu espaço, mas quando você o chama, ele entra e muda tudo. Talvez você esteja se perguntando, será que isso funciona mesmo para mim? A resposta é sim. Funciona para você, para sua família, para seu trabalho, para seus sonhos. O Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Ele se revela a todos que o buscam de verdade. Se você der um passo na direção dele, ele dará 1000 na sua direção. E aqui quero abrir meu coração com você. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo para ocupar seu tempo. Ele é um convite para você experimentar o poder de Deus de forma pessoal. Mas para que essa mensagem alcance mais pessoas, eu preciso da sua ajuda. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal. Mas mais do que clicar em um botão, eu quero pedir que você se torne parte desta família, desta comunidade que cresce a cada dia, não só em número, mas em fé, esperança e amor. Compartilhe também sua história nos comentários. Quero saber como o Espírito Santo tem falado com você, quais mudanças já aconteceram ou quais áreas da sua vida você deseja que ele transforme. Escreva não apenas para mim, mas para que outras pessoas que também leem se sintam fortalecidas com o que você viveu. Sua história pode ser a resposta da oração de alguém. E se este vídeo trouxe paz ao seu coração, escreva nos comentários a palavra força. Assim, vamos criar juntos um espaço de fé, onde cada comentário será como uma chama acesa, iluminando o próximo que passar por aqui. Eu acredito que quando compartilhamos nossas lutas e vitórias, criamos uma corrente poderosa de edificação. Então, não guarde só para você. Interaja, participe, porque este espaço não é meu. É nosso. Para encerrar, quero deixar uma promessa que está em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa promessa é sua hoje. Creia, tome posse e caminhe confiante, porque o Espírito Santo está fortalecendo você agora mesmo.